Batman Caped Crusader, uma série que sinceramente eu esperava muito mais, principalmente por ser produzido pelo Bruce Timm, que foi um dos principais criadores do DCAU, o universo animado da DC, com a Liga da Justiça e as séries animadas do Batman e do Superman, que eram sensacionais. Mas sinceramente, essa série não fazia jus ao que as outras foram. Mas antes de eu falar mal da série, e, bom, falar algumas coisas boas, porque também tem, achei que a série não é uma monstruosidade completa. Então, deixe-me me apresentar, muito prazer, eu sou o Nerd Mascarado, como vocês vão bem? Espero que sim. E se puderem dar um like agora, para não esquecer depois, e se vocês não concordarem com o que eu vou falar, vocês tiram, eu agradeceria muito. Então, vamos para o vídeo. Primeiro, eu acho melhor deixar claro que eu não odiei a série, mas alguns pequenos detalhes me incomodaram um pouco. Tipo, o Pinguim ser do gênero feminino sem necessidade nenhuma. Mas o pior é. A Pinguim é burra, mas tipo, muito burra. Assim, ela matou o filho dela por burrice. Porque ela foi manipulada de uma maneira muito óbvia. Pra achar que o filho dela, o Aaron, que é aquele baixinho esquisito, fosse realmente um informante. E que a Pinguim caiu numa manipulação do Thorne que não fazia sentido. Muito ruim, diga-se de passagem. E por que me diz, quem é que deduraria o próprio informante? O Thorne, que eu não falei, é basicamente o principal mafioso de Gotham e possivelmente um dos principais vilões da série. E a Pinguim tava destruindo o território dele. E depois de mostrar o Thorne o seu filho, minha nossa, ele é um santo com a família. Principalmente se comparar com a Pinguim. E o primeiro episódio é basicamente isso. É a apresentação de personagem. E vendo que botaram o Pinguim, a Pinguim, no primeiro episódio, sendo que provavelmente depois do Duas Caras, ela é a maior vilão do Batman que aparece. E foi representada de uma maneira bem ruinzinha, é meio deprimente. Outra coisa estranha a se comentar é que a Bárbara Gordon, a Batgirl, que até agora não apareceu como Batgirl, mas provavelmente em umas próximas temporadas vai acontecer. Ela aparece como uma advogada de defesa. E que, pelo que eu pesquisei rapidamente, é a primeira vez que colocaram ela assim. Inclusive tendo uma rivalidade com Harvey Dent. Já que ele é um promotor que basicamente bota criminosos na prisão. Então os dois são meio antagônicos. Bom, também tem o Flash e o Bullock, que são policiais corruptos que futuramente na série, no caso, pelo resto da temporada, vão acabar tendo bastante importância. E mostra o Alfred. E alguém me explica por que o Batman é tão indiferente e até um pouco maldoso com o Alfred. Mas depois eu falo mais disso porque a situação piora. Tem um episódio que mostra mais coisas nessa relação deles e é melhor deixar pra depois. Já no episódio 2 é meio que qualquer coisa. É sobre o cara de barro e a única coisa que realmente importante que acontece é que apresenta a Montoya. Mas fora a apresentação dela, não tem nada de muito especial. Eles até tentam esconder a identidade do cara de barro, mas quem conhece um pouco da mitologia do Batman já saca de cara quem é. Então, quero pra ser um episódio de detetive, fica bem assim. É só detetive pro Batman. Porque pra quem tá assistindo, se saber um pouco, já saca de cara quem é o culpado. E esse cara de barro é, bom, bem fraquinho. Porque ele não é tipo como no Animated Series, cheio de poderes, ou sei lá. A série tentou ser um pouco mais realista e deixou a maioria dos vilões bem pé no chão. Continuando com o episódio 3, nesse episódio acontece uma coisa bem interessante que, na minha opinião, foi extremamente desperdiçada. Estava ocorrendo uma exposição de joias com um colar de pérolas tamanho do Bruce. Meu Deus, minha dicção é horrível. E um fotógrafo que estava noticiando a exposição fala que foi burro demais da parte dos Waynes passar num lugar chamado Beco do Crime, sendo que eles estavam andando cheios de joias e, bom, eles eram figurões, então era realmente uma idiotice. E como resultado, o Bruce, que estava perto dele, escutou e deu um socão na cara do fotógrafo. E como consequência, foi obrigado a ir em umas consultas psiquiátricas. E a psiquiatra dele era a doutora Harley Quinzel, a Arlequina. E a Harley estava tão diferente nessa série, tanto física quanto na personalidade, que eu fiquei pensando que ela tentaria até ajudar o Bruce e descobriria eventualmente que ele é o Batman. Mas nessa ajuda que ela poderia tentar dar, ia ser de uma maneira tão deturpada que seria uma espécie de vilã, anti-heroína.
Ou até mesmo que as consultas iriam se aprofundar na psique do Batman, já que ela não trabalha no Arkham. E pelos trailers dá pra ver que ela parece uma personagem bem mais séria do que a Arlequina normalmente é. Bom, mas no entanto, isso não aconteceu. Foi uma baita desperdício. E sobre a Mulher Gato, que era o foco do episódio, ela parecia mais uma paródia. Porque, tipo assim, bom, ela tinha um gato móvel. E isso não seria um problema se a série quisesse ser engraçada, mas parece não ser o caso. Já que até mesmo vilões como o Cara de Barro, que tem superpoderes, lá é só, sei lá, um mestre dos disfarces. Com uma cara deformada. E bom, ela é uma cleptomaníaca, como é mostrado em outras histórias, porém até isso parece ser meio que qualquer coisa. Já que ela tem até uma espécie de Alfred, que por algum motivo a série gostou de dar mordomos pros vilões. Já que até a Arlequina depois aparece com um. Mas essa Mulher Gato simplesmente não consegue ser interessante. A única coisa que ela acaba fazendo é que nesse episódio o Batman resolve dar um jeito de fazer ela realmente ser presa. E com isso ele manda um fotógrafo tirar fotos dela roubando. Só que ele também acaba tirando foto do Batman batendo em policiais. Então isso só faz a história girar. A Mulher Gato é uma coadjuvante no próprio episódio que é foco dela. Pelo menos o próximo, na minha opinião, é um dos melhores. Principalmente devido ao Vagalume. Porque nesse episódio, que segue uma divisão que o Gordon faz para capturar o Batman, depois dele ter dado uma surra no Flash e no Bullock no episódio passado, inclusive com a Montoya sendo quem lidera essa equipe, e chamando a ajuda da Harley, que parece que ela, junto com a Bárbara, são bem amigas. A Harley consegue fazer uma espécie de plano junto com a divisão policial, entendendo os padrões que o Batman atua. Então eles resolvem forjar assaltos, porém, esses assaltos são tão mal ensaiados que o Batman nem precisa parar eles. E o que ele para, ele nem sequer aparece. Então isso só vai metendo mais pressão, porque uma coisa que eu não falei é que essa série se passa em meio a uma campanha presidencial, não. Um período de eleição. E o Harvey tá tentando disputar contra o prefeito atual, que sinceramente eu não me dei ao trabalho de gravar o nome. E esse prefeito atual tá metendo muita pressão pro Gordon capturar o vigilante mascarado que tá aterrorizando a cidade. E nisso, com essas repetidas falhas, eles tentam um golpe mais ousado de fazer um tiroteio, mesmo que com balas de borracha no meio da rua. Porém, o Batman impede ele de novo, porque é o Batman, né? E com isso, o Bullock e o Flash tentam fazer algo ainda mais ousado, soltar, bom, um criminoso de verdade, ou melhor dizendo, um psicopata incendiário, que é o Vagalume. E aqui cabe ressaltar que ficou muito bom esse Vagalume, porque ele realmente parece um louco incendiário como nos quadrinhos. E a produção da série teve um cuidado na hora de caracterizar o personagem, mostrando tipo a construção da arma dele e como ele via o mundo, porque, bom, ele não é certo a cabeça, né? Ele vê todo mundo pegando fogo. Ele vê lá as crianças e aparece as crianças sendo chamas andando. Isso deu pra ver bem como ele é Lé da Cuca. E no final mostra o Batman interagindo com o Gordon num dos prédios que o Vagalume tinha queimado. Pra salvarem umas crianças, eles são obrigados a agir em equipe. E futuramente eles vão acabar. Bom, tem que acabar, né? Futuramente, com eles trabalhando juntos. E o Bullock ainda sai de herói matando o Vagalume. E eu vou até me ajeitar aqui agora, porque esse episódio é totalmente dedicado a essa Harley. E aí que a série me quebrou, na minha opinião. Como ela é uma psiquiatra famosa e atende muitos pacientes ricos, ela percebe que muitos são pessoas desprezíveis e usa a influência dela para fazer eles doarem todo o seu dinheiro. Ou acho que eu peguei um pouco leve, ela tortura eles para fazerem essas doações. E após isso, eles se matam. Eu espero não ser desmonetizado com isso. Eu não preciso monetizado. Então, galera, se vocês puderem se inscrever e compartilhar com algum amigo, ajudaria demais pro YouTube não, tá, gente? Vai que nos próximos já sejam monetizados. Até que isso tá dando um trabalhão. Bom, continuando com o vídeo.
Eles basicamente fizeram a Arlequina como uma personagem à parte do Coringa. E como uma justiceira social, mas em nenhum momento mostra o motivo dela ser assim. Mas em uma série que se baseia em quadrinhos dos anos 40, 50, é um pouco estranho. Porque nunca uma personagem nessa época seria feita dessa maneira. E eu não veria problema se fizessem a personagem assim se tivesse uma boa justificativa e se a série tentasse se levar um pouquinho mais a sério. Mas isso complica no momento que a mulher gato aparece com um gato móvel e extremamente exagerado. Meio que não cabe, quebra a seriedade. Mas deixando isso de lado, nesse meio tempo a Bárbara e o Batman estavam investigando sobre os sumiços dos ricaços e principalmente por causa de um maluco fantasiado de faraó que ambos deduziram que a culpada pela insanidade desse cara seria a Harley. Porém a Bárbara não queria acreditar, porque ela é muito amiga dela nesse universo. Continuando, mostra a Arlequina em um restaurante com a Montoya e elas se beijam. E isso, sinceramente, não faz sentido nenhum. Primeiramente, eu já não consigo ver a Arlequina com outro personagem que não seja com Coringa ou com a Era. Mas fora isso, a série se propõe a se passar nos anos 40. E a Harley é uma figura pública. E nessa época isso não era nada bem visto. Já sobre a Montoya, nos quadrinhos ela chegou a ser chantageada pelo Duas Caras quando ele descobriu que era lésbica. E aqui ela se expõe como se isso não fosse nada numa época que tinha muito mais preconceito. Bom, continuando, nesse momento, após o beijo delas, ela recebe uma ligação do Alfred dela, que é outro paciente com lavagem cerebral, dizendo que a mansão dele estava sendo invadida, onde ela escondia os pacientes. Então ela sai do restaurante dizendo que para ela se encontrarem depois. Bom, que nunca aconteceu. E de alguma forma, que eu não sei como, a Arlequina chega a tempo, porque essa mansão parece ser meio isolada. De alguma maneira ela chegou antes do Batman conseguir fazer qualquer coisa. E ela ainda consegue, de maneira silenciosa, solta os pacientes e o Batman acaba sendo preso e nocauteado por um gás do sono dentro de uma cela. Chegou a ser engraçado, o Batman ia morrer, porque ela ainda bota uma bomba. A única coisa que salva ele é que a Bárbara acaba entrando pra ver o que estava acontecendo, pra tirar as dúvidas se a Harley realmente era culpada. E a Harley vê o carro da Bárbara e volta. Porque se ela não voltasse, tanto o Batman quanto a Bárbara iam morrer porque a bomba explodiu e a casa é à beira-mar, só que num precipício. Eles iam tudo morrer explodido. E no final, o único que se ferrou foi a Arlequina, porque ela caiu na própria explosão. Mas ela mostra que ela tá viva, já que no final ela liga pra Montoya dizendo que vai ficar fora da cidade por um tempo. Seguindo, o sexto episódio, na minha opinião, foi o melhor. Porém, é bem discutível, já que pra mim nenhum episódio realmente se destaca tanto. Mas mesmo eu achando esse o melhor, eu acho que ele também foi muito adiantado. Que seria um ótimo episódio para uma segunda temporada. Principalmente por dois motivos. O primeiro motivo, o episódio introduz o paranormal, e o Batman sendo alguém lógico, obviamente não acredita em magia. Mas apresentar esse conceito no sexto episódio da segunda temporada. Primeira temporada. Não sei nem que temporada é. Consegui me perder em uma temporada. Bom, é cedo. Simplesmente é cedo. Demais. E outra coisa é a relação do Batman Alfred. Desnecessariamente, o Bruce é quase maldoso com ele. Tanto que, como eu falei, eu vou explicar isso mais agora. Ele chama o Alfred de Pennyworth, não de Alfred. Inclusive, não me lembro se foi nesse episódio, mas o Bruce, quando criança, aparece no quarto do Alfred dizendo que todos vão pagar depois que seus pais morrem. O que é no mínimo bizarro. E que se eu fosse o Alfred, eu teria me mandado dali naquele mesmo momento. Enfim, o que eu tô tentando dizer é que o Alfred sempre tá ajudando o Bruce e ele mesmo assim age como se ele não fizesse mais que a obrigação dele. E no final do episódio, primeiro deixa eu contextualizar. O vilão desse episódio é o Cavaleiro Fantasma, e eu achei a ideia de um criminoso que só rouba de pobres bem engraçado. Enfim, resumindo, o Batman consegue exorcizar o fantasma, mas não sem antes ele possuir o Alfred, que se colocou na frente para proteger o Bruce. E foi muito bonito ver isso e ver o Batman dizendo que não conseguiria fazer isso sem ele.
Porém, depois ele continua agindo da mesma maneira indiferente nos próximos episódios, como se a experiência que ele teve não tivesse mudado em nada. E o próximo que tem é um dos mais aleatórios, é o comissário Gordon tendo sofrido uma tentativa de assassinato falha. Posteriormente, a Bárbara e a Montoya convencem ele a se esconder e, junto com outros dois policiais, eles fogem dos assassinos de elite. E no fim, o alvo, na verdade, era a Bárbara. Porque um dos clientes, entre aspas, dela não ficou satisfeito com ter ficado preso por sei lá quanto tempo. E um dos policiais que estavam com eles era um traidor, que queria o prêmio que ia ter pela cabeça da Bárbara. E com a ajuda do Batman, ele acaba se livrando dos assassinos. E o líder dos assassinos era um cara que só falava em onomatopeia. Isso é bem estranho. E a partir daqui eu vou dar uma acelerada porque o vídeo já deve estar ficando bem longo. E os próximos episódios eles começam a dar um foco maior no Harvey e na campanha para prefeito. Então dá pra juntar tudo numa coisa só. No oitavo, durante uma celebração em um parque para arrecadar fundos para a campanha do Harvey, um monte de crianças começa a desaparecer. E cada criança que foi atacada por uma agulha trevosa que sugava a energia vital dela, parece tipo uma vampira diferenciada. Essas crianças faziam referência a um Robin. E assim, eu não sei se realmente eles eram os personagens, mas se forem, eles perdem a chance de serem usados de novo, eu imagino, já que a maioria das histórias deles acabam envolvendo o momento que eles perdem os pais. Então o Dick, o Jason, a Stephanie e a Carrie Kinney provavelmente não vão aparecer. Os únicos que acabam não sendo referenciados são o Tim Drake, porque ele não é órfão, e o Damian, que bom, seria impossível, já que só aparece uma referência, já que ele é filho do Batman, e o Batman tá recém começando a carreira dele. E toda essa parte, vale ressaltar que esse Harvey é bem ruinzinho, porque, tipo, pô, ele prende criminosos, mas ele é corrupto. E eu sei que isso na vida real até faria sentido, faz bastante sentido. Só que o Harvey sempre foi um personagem honesto, pelo menos na maioria das versões dele, antes de se tornar o das caras. E esse, ele é tão ambíguo que perde bastante da personalidade do personagem sendo só irritante. Porque ele quer acabar com os mafiosos, mas ele tá se aliando ao mafioso. Então, complica. Mas complica ainda mais porque ele faz um acordo com o cara e ele não cumpre. E assim a gente vai pro próximo episódio, que ele dá a cara queimada. Porque os outros mafiosos aliados a Thorne já não estavam muito contentes com o jeito que ele estava agindo. E depois dele ainda pegar e tentar passar o pé no cara, é óbvio que ele ia se ferrar. É surpreendente que ele não achasse que ia ser impune. O Bruce, numa tentativa de fazer o Harvey ver se lembrava, entre muitas aspas, quem fez isso com ele, leva o cara que já não estava mentalmente estável depois que teve o seu rosto queimado ao limite. E assim, o personagem louco eles sabem fazer muito bem, porque realmente ele parece um louco. E aqui chega de novo naquele ponto do quanto esse Batman não dá bola porque o Alfred fala. O Alfred falando, isso foi demais, passou do ponto com o cara. Ele não tá bem. E daí ele, bom, faz o que a gente vê no resto do episódio. Fazendo a limpa nos mafiosos. Assim, de uma maneira que aí eu tenho que admitir que a série ser um pouquinho mais séria realmente ajudou. Porque ele tacou fogo nos caras vivos. Claro, não mostrou muito, mas o suficiente pra ser bem impactante. No final ele é preso, e quem é que vai fazer a defesa? A Bárbara. Só tem ela de defensora pública. É a única. E nisso, a mando do Thorne, o Flash e o Bullock pegam o Harvey e levam para um lugar onde ele ia ser executado. Ou pelo menos tentam. A Bárbara que estava perto faz o carro deles tombar e consegue libertar o Harvey e se prende com ele pra salvar ele, pra impedir também dele ir lá matar o Thorne. E ligando pro pai dela, a Montoya e o Gordon vão pra onde eles estavam programados pra executar o Harvey. Então vira um tiroteio adoidado. Quando o Batman chega, eles fazem um plano todo lembrando que o Batman, ou melhor dizendo, Bruce Wayne, é amigo praticamente íntimo do Dente. Então, com o tempo, o Batman finalmente se toca que meio que ele é o culpado do Dente ter pirado de vez.
E isso torna bem mais impactante o que acontece no final. Que depois de uma cena de ação muito boa, que o Batman vai descendo porrada nos mafiosos, o Harvey, pra salvar a Bárbara, se joga na frente dela e toma um monte de tiros do Flash. Depois disso que o Batman faz, ele pega uma arma. E isso não foi tão explicado, não sei, não me lembro direito se chegou a falar que ele não mata. Ele atira até descarregar o pente. Pente é o tambor da arma no Flash. Nenhum tiro acerta ele, mas ainda assim a cena foi muito boa, porque realmente eu pensei que ele tinha tirado. E depois disso, quando o Batman volta pra Batcaverna, finalmente, pela primeira vez, ele chama o Alfred de Alfred. E para de chamar de Pennyworth. Eu só fico pensando se será que os produtores não quiseram tentar deixar um mistério de que aquele mordomo era o Alfred, mas se foi isso, foi muito mal feito. Mas de qualquer maneira, a série não é tão ruim, eu diria que é uma nota 6,5, vai. Mas e aí, deixem a opinião de vocês, o que vocês acharam da série. E no mais é isso. Deixem um like, compartilhem com os amigos para ajudar o canal a crescer. E é isso. Fui!